sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto de Educação e Saúde e Sempre em Frente, com vocês, professor Genilson Geraldo, e hoje eu trouxe um tema mega importante para você, graduando de enfermagem ou enfermeiro, que vai prestar concurso ou está assistindo a aula apenas para agregar conhecimento. Eu trouxe para vocês a sistematização da assistência de enfermagem, que rege lá a nossa Lei 7498 de 25 de junho de 86, mais a Resolução COFEN 358 de 2009, que fala especificamente da sistematização da assistência de enfermagem. Vamos lá. A Resolução COFEN 358 de 2009, o que ela fala? Dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implantação do processo de enfermagem. Tá vendo que aqui já são duas coisas distintas? Daqui a pouco nós vamos classificar o que é o SAI e o que é o processo de enfermagem. Em ambientes públicos ou privado, em que ocorre cuidado de profissional de enfermagem. Então, a sistematização da assistência de enfermagem é uma, o processo de enfermagem é outro. Eles devem ser aplicados nas instituições, seja elas privadas ou públicas, aonde tiver equipe de enfermagem, tem que haver o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem e também, em alguns locais, consultas de enfermagem. A diferenciação da SAI e do processo de enfermagem. Tem bastante profissionais no mercado de trabalho já, com uma bagagem grande da área da enfermagem, porém, tem uma certa dificuldade de diferenciar a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. São coisas distintas e vão agregar conhecimento diferenciado para o profissional enfermeiro e a aplicabilidade dessas duas ferramentas, que são muito próximas, uma interlaçada à outra, mas são coisas diferenciadas e a aplicabilidade delas são diferenciadas. A Resolução 358 de 2009, ela fala o seguinte: considerando a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem, duas coisas diferenciadas. Considerando a sistematização da assistência de enfermagem, organiza o trabalho profissional. Então, o SAI vai organizar o trabalho profissional ao método de pessoas, instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Logo, a SAI ela pode ser classificada também como os fluxos de trabalho que nós realizamos para melhorar a qualidade da assistência, tanto para o colaborador, que nós devemos também visar a qualidade do colaborador, porque esse colaborador trabalhando bem, ele vai prestar uma assistência de qualidade, que algumas instituições estão esquecendo, às vezes, de olhar para o seu colaborador. Ele estando bem, ele vai prestar uma assistência de qualidade. E esse processo da SAI, ela vai instrumentalizar, vai dar instrumentos, como, por exemplo, a organização da documentação para instrumentalizar posterior ao processo de enfermagem. Ela vai nortear o enfermeiro de conhecimento técnico e científico. O enfermeiro ele consegue ter uma visão maior do cuidado da assistência ao paciente devido à sistematização da assistência de enfermagem. Então, ela sistematiza, o próprio nome já diz, ela vai sistematizar a assistência de enfermagem. O processo de enfermagem, considerando que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico, então vai ser os métodos, que são os 5 passos lá do processo de enfermagem, que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. É aqui que nós vamos documentar, que nós vamos relatar, nós vamos descrever os cuidados realizados com esses pacientes, quais são as nossas metas, quais são os diagnósticos de enfermagem que nós levantamos para o paciente. A partir dos diagnósticos, nós vamos fazer intervenções de enfermagem, avaliar se essas intervenções de enfermagem obteve resultado ou não através do processo de enfermagem. Tudo bem até aí?
Vamos para o próximo. Vamos lá, ó. A SAI, ou o SAI. A SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é o que organiza o trabalho profissional quanto ao método. Nós já falamos sobre isso na 358 de 2009, tornando possível a operacionalização, o processo de enfermagem. Então, se não tiver a SAI, não tem o processo de enfermagem. Existem diversas formas de sistematizar, organizar ou ordenar a assistência para torná-la segura, como, por exemplo, os protocolos, as escalas de funcionários, a escala diária, o fluxo, o processo de enfermagem. São formas de sistematizar, organizar a assistência de enfermagem. Então, o processo da SAI, vamos falar só SAI, sem falar em processo para não confundir. Então, a SAI, ela vai sistematizar, ela vai organizar e ela vai ordenar a assistência prestada ao paciente, através de metodologias técnicas e científicas, que vai fazer com que o enfermeiro ele saia muitas vezes da zona de conforto, de achar que o cuidado de enfermagem deve ser realizado somente com base biomédico, somente com base do diagnóstico médico. Nós, profissionais enfermeiros, nós temos uma base vasta de conhecimentos técnicos e científicos e vários diagnósticos de enfermagem para nortear o nosso cuidado, a nossa prestação de cuidado ao paciente. O processo de enfermagem, é uma ferramenta metodológica, novamente, ela vai dar métodos utilizada para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organizada em fases, que são as nossas 5 fases, que eu costumo falar que é a HDPIA. Por que HDPIA, Genilson? Daqui a pouco eu já explico para vocês um mnemônico, uma forma simples e prática e objetiva para vocês decorarem os 5 passos do processo da SAI para nunca mais esquecer. Então, ela vai organizar em fases com o objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem, de promover a qualidade do cuidado prestado. Então, ele promove uma qualidade do cuidado prestado. Nós temos já uma qualidade, um padrão de qualidade da assistência, mas o processo de enfermagem ele vai nos nortear, ele vai nos direcionar para essa assistência de qualidade, para que a gente não saia do eixo. E o que é SAI, novamente? O SAI é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento, na tomada de decisão clínica, com o suporte de evidências científicas, que foi aquilo que eu já falei para vocês, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos, que tem uma diferenciação que nós vamos falar mais para frente, o que são dados subjetivos e o que são dados objetivos na parte da coleta de dados, no histórico de enfermagem, e vai servir também para a nossa consulta de enfermagem da família e da comunidade. Então, a SAI, se todos os profissionais de enfermeiro soubessem realmente qual era a finalidade da SAI, com certeza, nós enfermeiros, nós teríamos um leque maior, uma autonomia maior e um reconhecimento maior de todos os profissionais que trabalham hoje dentro da área da enfermagem. A SAI, ela confere maior segurança aos pacientes, uma vez que para ser implementada requer que o enfermeiro realize um julgamento crítico, que é aquilo que eu falei para vocês, é sair realmente da zona de conforto e realmente prestar atenção quais são as queixas do paciente na hora do histórico, na hora da coleta de dados. Será que essa coleta de dados, que eu vou falar para vocês em outro momento, condiz com realmente o biotipo do paciente, o que ele vem falando, vem demonstrando no físico do paciente? Será que tem ligação a fala e o corpo e mente do paciente ou não? Essa é a perspicácia que o enfermeiro precisa ter, é uma visão holística de um aglomerado de informações que nós já temos, essa base técnica e científica que nós conseguimos no decorrer da profissão e no decorrer das aulas também, para fazer um julgamento crítico de todos esses dados. Olha a importância de nós, enfermeiros, para a assistência de qualidade ao paciente.
Mais uma vez, o processo de enfermagem é um método que favorece a prestação de cuidados de modo organizado. O processo de enfermagem fornece estruturas para a tomada de decisão, principalmente todos os processos, todas as partes do processo, desde o histórico, diagnóstico, planejamento, implementação, a avaliação do cuidado que eu prestei ao paciente. Nós vamos descrever, destrinchar cada um nas próximas aulas. O processo de enfermagem favorece a estrutura para a tomada de decisões durante a assistência de enfermagem, tornando-a mais científica e menos intuitiva, menos empirismo, né? O processo de enfermagem, então, para a gente fechar aqui, ele desenvolve-se em um processo de cinco fases sequenciais e interrelacionadas. Quando a gente fala, quando a 358 de 2009 fala que é interrelacionadas, quer dizer que uma depende da outra, está relacionada à outra para a melhoria da qualidade da assistência. Então nós temos lá o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e eu vou avaliar. Ele é cíclico. Então eu vou lá fazer o histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Depois eu volto de novo para o histórico. O histórico de enfermagem, a gente faz o primeiro histórico de enfermagem, depois vem os processos de evolução lá na avaliação, né? Nós vamos descrever como que está sendo essa assistência prestada ao paciente. Será que está obtendo resultado ou não está tendo resultado? O paciente obteve melhora ou obteve piora do quadro? Tudo isso é o enfermeiro junto com a equipe de enfermagem, auxiliar técnico, que vai fazer essa avaliação, essa análise crítica, um diagnóstico crítico, para saber se as ferramentas que nós estamos utilizando está sendo suficiente ou não para a abordagem deste paciente, tá? E para vocês não esquecerem mais, nós temos aqui um mnemônico que é o quê? Vou colocar aqui, HDPIA. HDPIA. Nunca mais esquece, HDPIA significa o processo de enfermagem. H, o histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. São as 5 fases do processo da SAI. Então, histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. HDPIA. Beleza, galera? E é isso daí a aula de hoje. Nós vamos finalizar esta aula. Logo mais nós temos uma outra aula para favorecer para vocês também. Se vocês estão inscritos no canal do IES, se inscreva no canal do IES, Instituto de Educação em Saúde Sempre em Frente. Se você não está inscrito ainda na minha página, se inscreva na página do professor Genilson Geraldo e na página IES Sempre em Frente também. No nosso site tem informações atualizadas para vocês. Forte abraço, professor Genilson Geraldo, mais uma vez com vocês.